A involução histórica do benefício de auxílio-reclusão e o diálogo moralizante perpetuador de desigualdades sociais. Heloísa Helena Silva Pancuti e Ana Piva. Introdução. O presente trabalho tem por objetivo analisar pela utilização de revisão bibliográfica, de que forma se construiu por intermédio de discursos moralizantes, a sucessiva construção de inimigos do Estado. Tais segurados e beneficiários, inferiorizados e separados em cidadãos de segunda classe, recebem tratamento diferenciado, com cobertura e acesso precarizado, o que fica muito evidente em alguns benefícios específicos como o auxílio-reclusão, escopo deste artigo. Não é de se espantar que, em virtude da má reputação construída ao longo dos anos, as modificações criadas pela reforma da Previdência, sobre este tema específico tornou o que já era difícil, praticamente impossível, com o advento das alterações promovidas pela MP 87122019 convertida na Lei 1384622019. 1. Levantamento histórico do benefício previdenciário auxílio-reclusão no Brasil. O auxílio-reclusão teve suas origens em 1933 através do Decreto 22.872, de 29 de julho de 1933, que tratava das aposentadorias e pensões dos marítimos, utilizando o termo aposentadoria para o que chamamos hoje de auxílio-reclusão, em seu artigo 63, parágrafo único. Note-se: o associado que, não tendo família, houver sido demitido do serviço da empresa, por falta grave, ou condenado por sentença definitiva, de que resulte a perda do emprego, e preencher todas as condições exigidas neste decreto para a aposentadoria, poderá requerê-la, mas esta só lhe será concedida com metade das vantagens pecuniárias a que teria direito se não houvesse incorrido em penalidade. Parágrafo único. Caso o associado esteja cumprindo pena de prisão e tiver família sob sua exclusiva dependência econômica, a importância da aposentadoria a que se refere este artigo será paga ao representante legal da sua família, enquanto perdurar a situação de encarcerado. Segundo apontado por Cis e Passos, 2015, p. 705-706, nascia naquele momento naquela categoria de trabalhadores, uma consciência de classe que demonstrava a percepção da vulnerabilidade ao encarceramento, suscitando a intervenção sob a forma de sistema de bem-estar, um exemplo clássico que indica a permanência histórica de populações sob as mais diferentes formas de proteção social, o que configura uma permanência distintiva, segregacionista e excludente de longa duração no cenário nacional. Em 1934, surge o termo pensão no Decreto 54 que regulamentou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, através do artigo 67. Sob o governo de Juscelino Kubitschek em 1960, o termo atual aparece pela primeira vez em nosso ordenamento jurídico através da Lei Orgânica da Previdência Social, Lei nº 3.807/60, que determinava da seguinte forma: art. 43. Aos beneficiários do segurado, detento ou recluso, que não receba qualquer espécie de remuneração da empresa, e que houve realizado no mínimo 12 contribuições mensais, a Previdência Social prestará auxílio-reclusão na forma dos arts. 37, 38, 39 e 40, desta lei. Parágrafo 1º. O processo de auxílio-reclusão será instruído com certidão do despacho da prisão preventiva ou sentença condenatória.
Parágrafo 2º. O pagamento da pensão será mantido enquanto durar a reclusão ou detenção do segurado, o que será comprovado por meio de atestados trimestrais firmados por autoridade competente. A Constituição Federal de 1988 trouxe a previsão do benefício no artigo 201, inciso 4º, e a Lei nº 8.213/91 em seu artigo 80, regulamentou o referido benefício, de modo que este seria devido nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Em um país de grandes desigualdades sociais, problemas crônicos de desemprego, crescentes índices de criminalidade e violência, com reconhecido histórico de violações a compromissos assumidos internacionalmente naquilo que diz respeito à população encarcerada, deu-se a construção de um discurso que identificou a população carcerária como inimigos do Estado. Assim justificou-se a progressiva diminuição da proteção social, pela alteração das regras de acesso ao benefício, muito embora os beneficiários do auxílio-reclusão sejam os dependentes do encarcerado, não propriamente a figura do encarcerado. Em 1998, a Emenda Constitucional número 20 alterou o artigo 201, inciso 4º da CF, implementando a seletividade ao aduzir que apenas os dependentes do segurado de baixa renda é que teriam direito ao benefício. Analisado sob a luz da lógica jurídica, a alteração introduzida pela Emenda Constitucional número 20 foi fundamentada na concepção de que os benefícios previdenciários estariam subordinados ao princípio da seletividade, que tem como intuito o equilíbrio entre a capacidade econômica do Estado e as necessidades sociais. Noutros dizeres, um parâmetro foi definido para que a concessão do auxílio-reclusão atenda àqueles que realmente necessitem. Em si, tal medida somente se justifica pela incorporação dos discursos que criaram na classe dos dependentes do segurado encarcerado, um rebaixamento protetivo que não se alinha sequer ao texto constitucional, vez que o parágrafo 1º incisos I e 2º do artigo 201 que dispõe sobre a organização da Previdência Social veda distinções para a concessão de benefício, se não vejamos. Primeiro é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados, e, com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Segunda, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. O descrime causado pela alteração legal que sonegou a proteção previdenciária a todos os dependentes dos segurados encarcerados, mantendo tão somente aqueles que se classificariam como dependentes de baixa renda, é por si, uma incoerência. O benefício é contribuído, exige cumprimento de qualidade de segurado e mais recentemente de carência. É descabido discriminar entre segurados, de acordo com o valor contribuído à Previdência Social, como se fosse possível decorrer que a renda daqueles que contribuem em patamares superiores, não impactaria o sustento de seus dependentes negativamente.
Identifica-se que a restrição foi introduzida por razões que, longe de consubstanciarem os princípios de solidariedade, distributividade, uniformidade, equidade que regem o sistema de previdência social, se aproxima muito mais dos anseios de uma sociedade pouco sensível às necessidades das populações marginais, no caso, a encarcerada. Contudo, segundo Luiz Antônio Bogo Cis e Rodrigo Azevedo Passos, a reforma constitucional foi instituída com a clara intenção de contribuir com a contenção do déficit da Previdência. A restrição do alcance do auxílio-reclusão representou também uma intervenção simbólica com reduzido custo de capital político. Tal linha de entendimento foi distorcida e impulsionou o campo político, que teve seu discurso alimentado por ideias errôneas disseminadas pelas redes sociais, como bem demonstrou o trabalho Auxílio-Reclusão, o Instituto mal dito das políticas sociais com as políticas penais de Luiz Antônio Bogo Cis e Rodrigo Azevedo Passos, que pesquisou sistematicamente dados concluindo que a vulnerabilidade do Instituto não se constitui apenas perante as possibilidades da perversidade estatal ou eleitoreira. A sociedade civil não cumpre aqui um simples papel de inerte vítima, com sua repulsa social, contribui significativamente para a degradação do auxílio-reclusão como instrumento de proteção social. Logo, ainda que pudesse ser poético concluir este artigo com a denúncia de que é em quase silêncio social que a agonia do auxílio-reclusão se produz, haja vista a omissão da sociedade em resistir aos ataques que contra ele são dirigidos, tal imagem é ilusória, tendo em vista o volume das vozes que o rejeitam, ainda, e no mais das vezes, de forma acrítica e irreflexiva. Esta repulsa social, como um sentido congregante das representações sociais que emergem em nossa pesquisa, não é passível de ser explicada por uma única via. É tecida por diversos fios que se unem em trajetórias históricas, com permanências e mutabilidades. Assinala, entretanto, como um exemplo contundente, mais um desafio não só para o enfrentamento da questão penitenciária, mas para o amplo campo das políticas públicas e sociais, o de compreender, para então melhor operar, as conexões complexas existentes tanto entre as diversas áreas das políticas, em nosso foco entre as políticas sociais e as penais, como também, e sobretudo, entre estas e a própria sociedade que as rejeita ou recepciona, retroalimentando, assim, configurações antagônicas de dominação/segregação/exclusão ou de emancipação e sociabilidades de dignificação do ser humano. Apesar da sensibilidade demonstrada pela doutrina e pela jurisprudência quanto à desproteção social decorrente da Emenda Constitucional número 20, ao aduzir que a baixa renda deveria se referir à renda dos dependentes do segurado e não do segurado em si, como se nota na decisão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, através do Re 587.365, consolidou a interpretação de que a renda a ser utilizada como parâmetro para a concessão do auxílio-reclusão é a renda do segurado, do encarcerado, limitando o universo dos contemplados pelo benefício. Criou-se uma zona de exclusão dentro do sistema normativo. Se o benefício se destina aos dependentes, natural que a apuração da renda fosse apurada entre o conjunto dos dependentes do segurado instituidor. A hipótese da apuração conforme a renda do instituidor traz decisões que podem produzir variações para os dependentes dos segurados em período de graça e que estejam há algum tempo sem verter contribuições.
ainda que estas sejam em patamares mais altos do que aquele autorizado em lei. Basta que o encarceramento se dê no período de graça, após 1 ano sem contribuições ao sistema. Recurso especial. Matéria repetitiva. Art. 543-C do CPC-1973, atual 1036 do CPC-2015, e Resolução STJ 8/2008. Recurso representativo de controvérsia. Auxílio reclusão. Segurado desempregado ou sem renda em período de graça. Critério econômico. Momento da reclusão. Ausência de renda. Último salário de contribuição afastado. Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC-1973, atual 1036 do CPC-2015, 1. A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC-1973, atual 1036 do CPC-2015, e da Resolução STJ 8/2008 é, definição do critério de renda, se o último salário de contribuição ou a ausência de renda, do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílio reclusão, art. 80 da Lei 82131991. Fundamentos da Resolução da Controvérsia 2. À luz dos arts. 201, quarta, da Constituição Federal e 80 da Lei 82131991, o benefício auxílio reclusão consiste na prestação pecuniária previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se encontra em regime de reclusão prisional. 3. O Estado, através do Regime Geral de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a baixa renda. 4. Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser constatado no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da perda do seu provedor. 5. O art. 80 da Lei 82131991 expressa que o auxílio reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão não receber remuneração da empresa. 7. Aliada a esses argumentos por si sóis suficientes ao desprovimento do recurso especial, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regitactum. Nesse sentido, a GRG no RESP 831.251/RS, PREL. Ministro Celso Limonge, desembargador convocado do TJ/SP, sexta turma, desde 23 de maio de 2011, RESP 760.767/SC, PREL. Ministro Gilson Dip, quinta turma, DJ 24 de outubro de 2005, P377, IRSP 395.816/SP, PREL. Ministro Fernando Gonçalves, sexta turma, DJ 2 de setembro de 2002, P260. Tese para fins do art. 543-C do CPC-19738. Para a concessão de auxílio reclusão, art. 80 da Lei 82131991, o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição.
Caso concreto 9. Na hipótese dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no mesmo sentido do que aqui decidido. 10. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 1036 do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ. RESP 14854117/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, primeira sessão, julgado em 22 de novembro de 2017, desde 2 de fevereiro de 2018. Destaques nossos. E não obstante o impacto introduzido pela seletividade para alcançar o direito em debate, uma proposta de emenda constitucional foi encaminhada sob o número 30/2011 com a evidente finalidade de excluir o pagamento do benefício àqueles que forem condenados pela prática de tortura, racismo, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e afins, pedofilia e crimes definidos como hediondos, ou seja, a má avaliação e discussão feita pela sociedade sobre o referido instituto ocasionou na consolidação do preconceito. Neste diapasão, é de se observar que a PEC 30/2011, apesar de ter sido arquivada nos termos do art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, confirma a desorientação da sociedade quanto ao Instituto, como se nota no relatório da proposta de iniciativa do deputado federal Fernando Francischini, PSDB, na época, ao aduzir que, infelizmente, a população carcerária aumentou consideravelmente, e, na mesma proporção, aumentaram os novos tipos penais em decorrência de condutas antissociais consideradas muito graves, como o tráfico de drogas e a pedofilia, entre outras. Diante disso, a sociedade tem avaliado e discutido sobre a necessidade de pagamento de auxílio-reclusão ao detento que comete esses crimes atrozes. O benefício deve ser pago, mas não de forma aleatória. Destaques nossos. Cabe ressaltar que o auxílio-reclusão nunca foi pago ao detento, e sim aos seus dependentes em virtude da contribuição realizada, isto é, de forma pragmática, o Instituto foi conduzido por convicções deturpadas. Nas palavras de Barroco, como em todo o campo histórico e social, a questão ética se faz presente, visto a necessidade de normas e valores orientadores no âmbito social. Posto como mediador entre as esferas sociais, pautado no exercício da liberdade e emancipação humana, a questão ética torna-se contraditória frente à negação da universalidade de direitos e suas formas alienantes da vida cotidiana. Em paralelo aos fatos, a ética moral está intimamente ligada à sociabilidade dos indivíduos, dos quais seus valores e princípios são determinados conforme a época e história. Esse senso moral, ao mesmo tempo em que enobrece o indivíduo, serve de instrumento contraditório, que ao ir de encontro a uma ordem tida como padrão, é julgado moralmente, pautado no senso comum. Barroco, 2010, p. 45. Neste diapasão, a reprodução dos preconceitos que rondavam o auxílio-reclusão se tornou tradicional por grande parte da sociedade que possui uma postura acrítica face à realidade ordinária da população brasileira. A infâmia do Instituto é tão grave que, conforme se extrai do artigo de autoria de Viana Júnior, os argumentos daqueles que julgam são completamente inadequados juridicamente. De fato, todo o estigma que orbitou o auxílio-reclusão no decorrer dos anos, resultou na promulgação da Lei 13.846 de 2019,
que de forma notória sujeitará uma parcela da sociedade à miserabilidade, segregação social e perpetuação da condição criminosa. 2. O direito penal do inimigo transportado para o direito previdenciário. Há tempos em que argumentos conservadores e carentes de congruência rondam a sociedade brasileira, principalmente e amplamente divulgados pelas redes sociais, de modo que a discussão, análise e compreensão sobre a importância do benefício em pauta, restou prejudicada. Os direitos sociais, conquistados pela Constituição Federal de 1988, dia após dia, têm sido marginalizados, a ponto de que a concessão de direitos àqueles que necessitam de amparo social no âmbito jurídico, se tornou absurdo. E não obstante o desequilíbrio das finanças públicas, os gastos da Previdência Social com a concessão do benefício auxílio-reclusão são ínfimos para embasar a reforma feita, bem como o argumento de que se gasta muito dinheiro com bolsa bandido. A teoria do direito penal do inimigo é velha conhecida dos criminalistas. Foi concebida pelo jurista alemão Günther Jacobs e distinguia os criminosos em duas classes: os de baixa periculosidade para os quais se deveria aplicar o direito penal do cidadão e os de alta periculosidade para os quais se deveria aplicar o direito penal do inimigo. Segundo o direito penal do inimigo, os criminosos de alta periculosidade, criminosos econômicos, terroristas e delinquentes organizados, são considerados inimigos do Estado e contra eles se justificaria a supressão de algumas garantias fundamentais, tais como relativização ou supressão das garantias processuais, desproporcionalidade das penas e criação de leis severas a eles direcionadas e até mesmo a antecipação da punição. Razaboni Jr., 2017. Não é de hoje que esta ótica tem sido aplicada aos beneficiários da Seguridade Social que são considerados inimigos do Estado. O discurso se iniciou já há algum tempo contra os beneficiários do Bolsa Família. Seus beneficiários eram vistos como aproveitadores, muito embora pesquisas facilmente verificáveis como as promovidas pelo PNAD/IBGE revelassem os impactos positivos destes programas de transferência de renda, na diminuição da pobreza e desigualdade e na promoção do desenvolvimento sustentável nas regiões atendidas e nos domicílios por eles atendidos. Rocha, 2011. O discurso também foi aplicado em desfavor da população carcerária cujos dependentes eram beneficiários do auxílio-reclusão. A disseminação de factoides com relação ao benefício de forma persistente e sistematizada levou à oposição da opinião pública contra o benefício previdenciário. A partir do amplo conhecimento de que uma parcela significativa da população apoia o fim do benefício, ainda que divorciada de fundamentação científica, deu-se início à sua progressiva supressão por intermédio de alterações legislativas que restringirão tanto o acesso, como o valor. A divisão da população entre nós e eles e a criação de novos inimigos do Estado vem pautando desde então, as chamadas reformas e mini-reformas nas normas de seguridade social. A tendência não passou despercebida à análise de previdenciaristas como o professor Dr. Marco Aurélio Serral Jr., 2019, que apontou inúmeros pontos da MP 8912019 e posteriormente na Lei 1384622019 em que se evidencia a aplicação do direito penal do inimigo em matéria previdenciária. Assim também definiu César e Alonso, 2019, p. 47, ao demonstrar como é frágil a relação entre proteção e desproteção ao analisar o efeito da biopolítica nos sistemas normativos.
O que se quer demonstrar, por meio dessas passagens, é o efeito devastador que a burocracia estatal desempenha na condução política das vidas de seus cidadãos. A linha tênue entre inclusão e exclusão, entre segurado e não segurado, entre proteção e abandono se mostra de forma clara nas práticas do seguro social, seja pela análise formal dos pedidos de concessão dos benefícios, pela dificuldade de acesso aos sistemas, pelos indeferimentos arbitrários, pela utilização do poder judiciário ou qualquer outra forma que dificulte o acesso ao benefício. O grande problema em se fomentar a criação das zonas de opacidade e desproteção é que o reflexo dela é imediatamente sentido nos medidores de desigualdade e empobrecimento da população, o que acaba gerando a necessidade da criação de programas de natureza assistencial. A dimensão assistencial da Seguridade Social é universal e não contributiva. Desta forma, cria-se uma despesa ao Estado sem a precedente fonte de custeio, o que acaba por enfraquecer todo o sistema de seguridade social, numa espiral destrutiva. 3. Inacessibilidade ao benefício auxílio-reclusão pós-Lei 13.846/19 e dados sobre o impacto nas finanças da Previdência. Como já explanado no item anterior, o auxílio-reclusão, desde sua criação, foi alvo de indisposições, como se o Instituto tivesse sido criado para incentivar a criminalidade. Desse modo, a desordem criada pela classe política, pela mídia e redes sociais, resultou na Lei 13.846/19, que tornou o acesso a um direito social instituído constitucionalmente, inacessível, deixando de atender sua função social, como será demonstrado a seguir. O artigo 6º de nossa Magna Carta dispõe e enumera os direitos sociais que têm como foco a redução da desigualdade social e, como bem defende Alvarenga, 2009. O auxílio-reclusão é um direito humano e fundamental de suma importância para a vida de pessoas que vivem à margem da miséria, pois contribui para a atenuação da desigualdade socioeconômica do país e para o aumento da distribuição de renda. Trata-se de um benefício de natureza alimentar, destinado exclusivamente aos dependentes do segurado, de tal sorte que apenas estes possuem legitimidade para pleiteá-lo. Apesar do modelo econômico que estamos inseridos, a existência de qualquer ser humano deve estar atrelada à dignidade, não obstante a consciência sobre as normas postas pela Constituição Federal, que é cabalística aos direitos humanos e inclusão social. O artigo 194 da CF/88 conceitua os direitos sociais como um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, ou seja, a base do referido artigo é a solidariedade. Nesta via, a proteção social devidamente instituída pela nossa lei maior, não só prevê o dever do Estado de prover o mínimo necessário para a sobrevivência com dignidade, principalmente quando algum infortúnio intervir a vida, mas busca também a justiça social. Para Marisa Ferreira dos Santos, 2016. As mutações sociais e econômicas decorrentes do avanço tecnológico conduzem a novas situações causadoras de necessidades, fazendo com que a proteção social tenha que se adequar aos novos tempos. O art. 194, parágrafo único, da CF, permite que se expanda a proteção e, consequentemente, também seu financiamento. Deseja a Constituição que todos estejam protegidos, de alguma forma, dentro da Seguridade Social.
E a proteção adequada se fixa em razão do custeio e da necessidade. Assim, se o necessitado for segurado da Previdência Social, a proteção social será dada pela concessão do benefício previdenciário correspondente à contingência necessidade que o atingiu. Santos, 2016, p. 37. Nesse diapasão, a universalidade abriga o terreno dos direitos sociais, de modo que todos aqueles que vivem em território nacional possuem o direito à proteção social, seja qual for a sua condição socioeconômica. Outro sim, para garantir a proteção dada pela Constituição, é indispensável que o indivíduo seja contribuinte do custeio do sistema, ou seja, ele deve ser segurado da Previdência Social. Noutros dizeres, o objeto do Instituto em discussão é a contingência, que a partir dela, nasce a necessidade de reparar a consequência necessidade, ou seja, o auxílio reclusão requer o preenchimento de requisitos para que sua concessão seja deferida. Nas palavras de Rosa Helena Bosio, 2005. Assim como a subjetividade faz referência ao campo da aplicação pessoal, em virtude deste princípio e como aplicação ao campo material, a Seguridade Social deve cobrir todos os riscos ou contingências sociais possíveis, doenças, invalidez, velhice, morte, etc. Em um sistema completo, este aspecto é fundamental porque permitiria que a Seguridade Social cumprisse seus fins. Porém, esse princípio não significa que toda pessoa tem direito a reclamar as prestações por qualquer estado de necessidade, mas, sim, que poderá gozar desse direito quando cumprir certos requisitos previstos pelo ordenamento jurídico e em determinada circunstância. Esse princípio se reflete no aforismo que diz: a Seguridade Social ampara o homem desde o nascimento e até depois de sua morte, convertendo esta ciência numa garantia que tem a pessoa para conseguir o desenvolvimento total de sua personalidade. Destarte, a promulgação da Lei 1384622019 aniquilou o Instituto com as alterações realizadas. No que diz respeito à carência, a lei anterior não estipulava uma quantidade mínima de contribuições para que os dependentes do segurado tivessem acesso ao benefício, bastava o fato exclusivo de contribuir. A nova regra, não só estabeleceu uma quantidade mínima de contribuições, como também definiu um período desproporcional de contribuições, 24 meses. Quanto ao regime da pena, a previsão legal era de que, caso o apenado estivesse cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, seus dependentes seriam contemplados com o benefício. Hoje, só há previsão legal caso o encarcerado cumpra pena no regime fechado. No mais, o salário de contribuição também sofreu colossal alteração, já que antes da nova lei, apenas o último salário de contribuição do segurado era considerado, sendo que, de acordo com as novas regras, será feita uma média das últimas 12 contribuições, diminuindo o valor do benefício. De outra borda, é imperioso demonstrar que o Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça registrou, em 2019, que o Brasil mantém a terceira maior população carcerária do mundo, sendo que, de acordo com o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, esse ritmo cresce, em média, 8,3% ao ano. Com o crescimento da população carcerária e de acordo com a lógica política, o número de benefícios previdenciários auxílio-reclusão deveria ter aumentado na mesma proporção como motivo da reforma que foi feita. Segundo Souza, 2017,
expôs que somente 7% dos dependentes dos aprisionados fazem jus ao benefício em debate, revelando que a obtenção do benefício é custosa e não atende à sua função social. Por conseguinte, é manifesto que as alterações do Instituto ocasionaram na inacessibilidade ao direito dos dependentes. Se noutro tempo o número de famílias, dependentes, que conseguiam receber o benefício já era irrisório, com as modificações criadas pela reforma da Previdência, Lei 13.846/19, o número de pessoas que atingirão o direito será praticamente inexistente. Se termos consciência de que atualmente é necessário que aqueles que foram levados a cárcere devem ter contribuído por 2 anos, ou seja, deveriam possuir uma relação de emprego formalizada, e aqui se ressalta o crescimento dos subempregos, popularmente conceituados como uberização, sinônimo de precarização do trabalho em virtude do desemprego, para que seus dependentes possam ter acesso ao benefício, sendo que outrora bastava pouco tempo de emprego formal, é notório o fim do Instituto. Ao mirar o histórico abalado do auxílio-reclusão segundo as disposições constitucionais, a doutrina explanou, há bastante tempo, que a sustentação jurídica do direito foi debilitada, de modo que emendas inconstitucionais envenenaram a segurança jurídica do país, criando um caos social baseado na distorção dos institutos de proteção social. A respeito do princípio da igualdade sobre a S. 20/98, Hélio Gustavo Alves, 2014, explica que não interessa qual a renda e, sim, se houve contribuição. O sistema previdenciário é um seguro social, mas é um seguro, tanto que a contribuição é compulsória. Ocorre que todos contribuem com a mesma alíquota, mas os benefícios não são distribuídos de forma isonômica. Qual a diferença do cidadão que contribui menos para o que contribui mais, exceto a base de cálculo da renda mensal? Qual a diferença entre aquele que tem uma renda menor ou maior, se ambos estão presos, sem poder exercer de igual forma as suas profissões, sendo que tanto o pobre quanto o rico deixarão de sustentar suas famílias pelo mesmo motivo, ou seja, a prisão? Os cidadãos, independentemente do salário que ganham, são contribuintes obrigatórios, logo são segurados. Portanto, segurado é segurado, pois ambos contribuem obrigatoriamente da mesma forma, assim, não podem ser tratados desigualmente como a SN 20/98 vem tratando. Alves, 2014, P106107. Exigir 24 contribuições mensais para se ter acesso ao benefício não só restringe ainda mais o que já era restrito, como também o impossibilita. Resta clarividente que as novas regras para que se alcance o benefício auxílio-reclusão são inconstitucionais, considerando que as limitações impostas resultarão no desamparo socioeconômico dos dependentes, sentido contrário do que determina a Constituição. Conclusão. A evolução histórica do benefício auxílio-reclusão mostra que, apesar de tratar-se de um direito garantido pela Carta Magna, o Instituto foi instrumento de discursos moralizantes, sistemas de exclusão e utilizado como plataforma política que privilegia interesses conservadores em detrimento dos princípios norteadores da organização da Previdência Social e da Seguridade Social em sentido mais amplo. A análise histórica nos leva a enxergar o auxílio-reclusão em um gráfico imaginário que se inicia bem, mas cai exponencialmente no sentido da inconstitucionalidade.
Os dados expostos demonstram que o desprestígio do Instituto nasce de uma perversa distorção de sua verdadeira função social, que é a busca por justiça social e proteção da família, da infância e da juventude. As justificativas a favor do fim do benefício baseadas no senso comum, sem a devida crítica e reflexão necessária sobre quem é o real beneficiário, sobre ser contribuinte, sobre dignidade da pessoa humana, sobre igualdade, sobre a própria Constituição e suas premissas, adubaram o terreno para que a medida provisória 87120119 se convertesse na Lei 13.846/19, que, apesar não acabar com o auxílio reclusão de forma explícita, tornou o acesso restrito de forma que não atenderá aqueles que o necessitam. Amparar, proteger e oferecer o mínimo para a manutenção de uma vida digna ao dependente, durante determinado período é o que o legislador deveria oferecer. Dificilmente a população mais pobre consiga cumprir o requisito da carência em um país em que o trabalho informal é recorde. Apresentados os entraves do acesso ao benefício, é lastimável o rumo escolhido acrítico aos fatores sociais. A aplicabilidade quase impossível do Instituto não atenderá sua função social, haja vista a miserabilidade que será experimentada pela família do encarcerado que não atingir a carência mínima ou que for prejudicada pela apuração da renda familiar a partir do segurado, desconsiderando a renda familiar dos beneficiários.